Para você que lê a Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, as cartas, você deve ter notado uma expressão, a vinda de Cristo para os seus e a vida de Cristo com eles. Qual a diferença entre a vinda de Cristo para os seus e a vinda de Cristo com eles? Um dos grandes temas dos profetas é o regresso do Senhor, vindo dos céus, em companhia de todos os seus santos e anjos, a fim de dominar sobre a terra. Esta vinda será caracterizada por poder e majestade divinos. É evidente que os santos necessitam de ser arrebatados ao Senhor antes de poderem acompanhá-lo no seu regresso glorioso à terra. A única passagem que nos dá pormenores acerca do arrebatamento dos santos, como preâmbulo do seu aparecimento com o Senhor, é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17. Para isso, virá o Senhor mesmo, ou seja, para o arrebatamento, sem acompanhantes e sem manifestar a sua glória. O encontro com os seus remidos terá lugar nos ares. A ordem, a voz e a trombeta serão ouvidas somente pelos seus, por estes santos. Os outros estão excluídos deste evento. Os mortos ressuscitarão, os mortos salvos, e os que estiverem ainda vivos, os salvos, serão transformados. E todos juntos iremos entre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Ele descerá do céu e nós seremos elevados da terra para irmos ao seu encontro. O local dessa reunião será nos ares e é mencionado nas Escrituras somente aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Certamente que o lugar desse encontro é importante, mas os nossos corações são muito mais tocados pela pessoa que iremos encontrar lá. Esse acontecimento glorioso foi revelado de forma especial ao apóstolo. Podemos concluir isso das palavras: dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. O apóstolo Paulo menciona isto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tomemos, porém, aqui algumas passagens que falam acerca da manifestação de Cristo em glória. Comparemos-los com esta maravilhosa revelação e a diferença entre ambos os acontecimentos tornar-se-á bem perceptível. A diferença entre a sua vinda nos ares para os seus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, e a sua revelação com os seus sobre o Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14, versículos 4 e 5, é a chave para a remoção de algumas dificuldades que ainda se apresentem. O último acontecimento está relacionado com todas as profecias do Antigo Testamento, ao passo que o primeiro é o assunto pessoal entre o Senhor e o seu povo, a igreja. Está totalmente à parte de todas as profecias, ou seja, o arrebatamento da igreja. Por esse motivo, a nossa esperança não está amarrada a circunstância alguma. Nenhuma passagem do Antigo Testamento fala da vinda do Senhor para os seus santos, ou seja, para arrebatar a igreja. Fala, sim, da sua vinda com eles. Como, por exemplo, Zacarias capítulo 14, versículo 5, diz: então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Outra pergunta: Cristo manifestar-se-á publicamente na primeira fase da sua vinda? Não. Somente será visto e ouvido pelos seus santos, a igreja, que os que ressuscitarem na sua vinda e os que tiverem ficado até então irão encontrar-se com ele nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Será um encontro privado apenas para arrebatar os seus santos, conforme a promessa. O Senhor Jesus disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João capítulo 14, versículo 3. Não há qualquer indício nesta ou qualquer outra passagem de que outros hajam de tomar parte nesta cena. Aliás, muitos nem sequer se aperceberão de tal fato. Também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo
versículos 25 a 27. Mais tarde, e acompanhado pelo seu povo celestial, mostrar-se-á no Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Acompanhado também pelos santos anjos. Mateus capítulo 25, versículo 31. Outra pergunta. Será o próprio Cristo a aparecer pessoalmente no Monte das Oliveiras? Certamente que sim. Isto não é para o arrebatamento, agora é a manifestação para o reino. O arrebatamento foi 7 anos antes. Ele aparecerá aos judeus, que conduzirá a uma perpétua bênção espiritual e secular. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o Monte Santo. Zacarias capítulo 8, versículo 3. Outro versículo. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, que chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Isso está ligado com o arrependimento, não com o arrebatamento. Com o arrependimento da nação de Israel, quando Cristo vem em glória. É assim que Cristo vai encontrar eles. Outro versículo, em Ezequiel. E disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles e os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Ezequiel capítulo 43, versículo 7. Quando isso acontecer, todas as hostes angélicas hão de contemplar o glorioso séquito do Senhor no seu triunfo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, versículo 30. É precisamente neste mundo que Cristo estabelecerá o seu reino, e onde reinará com justiça, glória e paz durante 1000 anos. Vou citar outro versículo. E eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Isaías capítulo 32, versículos 1 e 2. Isso está falando do Senhor Jesus e a bênção que ele vai trazer no milênio à nação de Israel e toda a terra. Outro versículo, batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Ou seja, enfim, Israel vai ser a cabeça das nações. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios. Deus se apresenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam. O povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Leia esse salmo, é o Salmo capítulo 47, do versículo 1 a 9. Portanto, finalizo esse vídeo sobre esse assunto, mostrando que o arrebatamento está relacionado à igreja, está relacionado a crentes desde o dia de Pentecostes até o momento do arrebatamento. Quando a última pessoa for salva, Cristo vem. Está formado a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Então ele vem para arrebatar estes crentes, aonde ele vai encontrar eles ali nas nuvens.
os vivos e os que já morreram. Também com estes vai ressuscitar os crentes do Antigo Testamento. João Batista também está antes da igreja. E outros que estavam antes da igreja. Não fazem parte da igreja, mas vão ser ressuscitados. A Bíblia fala que são os amigos do noivo. São os convidados das bodas. Depois de 7 anos, Cristo volta agora em glória. E ele vai colocar seus pés sobre o Monte das Oliveiras, como ele falou em Atos capítulo 1 aos seus discípulos, que ele voltaria desta forma. E nós lemos em Zacarias também, onde este monte vai se fender e outras profecias vão se cumprir e por alguns motivos este monte vai se fender, que não é o assunto do nosso vídeo. Então Cristo agora ele volta com todos os seus santos, inclusive com a igreja, santos do Antigo Testamento, e com a igreja, coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, vem para a salvação de Israel como nação. E é onde nós já citamos versículos, e você pode ler, onde a nação vai se arrepender e vai clamar pelo Messias, e ele vai voltar, ele vai chegar para eles. Isaías capítulo 53 é uma profecia que vai se cumprir na vida destes salvos dentre a nação de Israel. Nem todos da nação de Israel vão ser salvos, mas aqueles, porque está na Bíblia deles. Vai ter os pregadores, os 144.000, que vão pregar o Evangelho do Reino. Evangelho do Reino, que algumas seitas hoje dizem que estão pregando o Evangelho do Reino, que ainda é para o futuro. Hoje nós pregamos o Evangelho da Graça. Mas judeus, dentro da nação de Israel, vão ser os pregadores, para mostrar que Isaías capítulo 53 se cumpriu. O Messias deles já veio, morreu, voltou para o céu, mas agora ele pode voltar para salvar a nação. Neste momento, e durante estes anos, muitas coisas vão estar acontecendo para levar Israel ao arrependimento. Vai ser quando eles vão se arrepender e vão ver que eles mataram, crucificaram. Aquele que morreu na cruz era o Messias. Não sei se compreendeu muito neste vídeo. Ficando alguma dúvida, coloque aí nos comentários que vou procurar responder com a ajuda de Deus. Que Deus te abençoe.